Olá pessoal, estamos aqui para mais um episódio do IPM Cast, o podcast da Igreja Presbiteriana de Moema, e tenho aqui comigo hoje para um papo super importante, relevante para os nossos dias, um convidado muito especial, mas ainda não vou dizer quem é. Eu quero que você acompanhe comigo aqui a divulgação primeiro dos nossos patrocinadores. Nós estamos felizes de poder contar com esses patrocinadores que estão viabilizando, né, nós temos a gravação desse episódio e por isso a gente consegue ter equipe, equipamentos, o espaço adequado para a gente bater esse papo tão importante e relevante para todos nós. São 2 patrocinadores desse episódio e eu quero que você conheça. O primeiro deles é a Movi. A Movi nasceu para mudar a forma como as pessoas escolhem os seus óculos. Mais do que moda ou preço, a Movi entende que o seu visual acompanha cada fase da sua vida e que os óculos certos comunicam melhor quem você é, a autoridade que você carrega. Por isso a Movi atua como uma consultoria de escolhas conscientes, te ajudando a encontrar a armação alinhada ao seu momento, à sua rotina e à forma como você se apresenta. E para os ouvintes desse podcast, isso é específico também para esse podcast, tem um presente. Eles, aqui através desse QR código, você pode acessar gratuitamente uma análise de visagismo. Algo que está acontecendo muito hoje em dia, né? Uma avaliação do seu desenho do rosto e tudo mais, para que você escolha os acessórios adequados. Então você vai ter acesso através desse QR Code a essa análise de visagismo especialmente para você. Então, Movi, visual em movimento, uma nova forma de escolher óculos. E o nosso segundo patrocinador é a Lincor. Hoje, cuidar da saúde também é cuidar do seu planejamento. E muitas pessoas não sabem, mas é possível reduzir o valor do plano de saúde mantendo os mesmos hospitais e qualidade que você está acostumado. A Lincor, corretora de seguros, é especializada em encontrar as melhores soluções com atendimento próximo e personalizado. Se você deseja revisar o seu plano ou entender se está pagando o valor justo por ele, entre em contato com a Lincor. Vale muito a pena fazer essa análise, tá bom? Considere, se você tem precisado de alguma dessas 2 áreas, considere esses patrocinadores, eles são parceiros nossos para produzirmos esse conteúdo especial, tá bom? Agora quero te apresentar o nosso convidado especial, Edu Rocha. Que alegria ter você aqui, é uma bênção, viu, conviver com você, ter você aqui conosco na igreja. E hoje uma oportunidade de nós falarmos um pouco mais, né, desse assunto onde você atua. E o assunto de hoje é falar um pouco sobre a saúde mental, né, esse tema tão importante nos dias atuais. E como o Edu atua nessa área, né, ele vai trazer algumas experiências e até um pouco da sua forma de atuação através de práticas esportivas, e tem aí uma delas em especial que é o xadrez. Mas vamos conversar bastante sobre isso e espero que seja um tempo edificante para você, que contribua, né, com a sua saúde mental, sua espiritualidade, né? Vai ser um papo aqui muito oportuno para todos nós. Edu, que bom ter você aqui. Obrigado, Marcelo. Muito bem-vindo a esse espaço nosso aqui de diálogo, de aprendizado, tá? Nós estamos aqui para ouvir, aprender, somar. Então, seja muito bem-vindo, tá? Eu que agradeço, viu? É uma oportunidade bacana de levar um pouco daquilo que eu vivo há 25 anos. 25 anos 25 já, anos. Graças a Deus por isso, cara. E graças a Deus pela sua atuação numa área tão importante, né? Que a sociedade tem precisado muito. Mas a gente já vai entrar nesses assuntos. Antes de entrarmos propriamente no tema, eu vou pedir para você se apresentar assim. Quem é o Edu Rocha, né? Onde nasceu? Como que é aquelas perguntas? Onde vive, né? O que come? Não é brincadeira, mas assim, quem é o Edu Rocha, né, Edu? E fala um pouco de você. Tá bom. Em poucas palavras, mas tá joia. Trate um pouquinho isso para nós. O Edu Rocha é um rio clarense, do interior de São Paulo. Próximo da minha cidade, Cosmópolis, estamos então, ali perto. A gente sabe como é que é, né? Sabemos. E Edu Rocha é rio clarense, pai do Pedro e do Bernardo, membro da Igreja Presbiteriana de Moema.
né? Que começou a trilhar há 25 anos atrás um caminho que eu não esperava que fosse chegar aqui, da forma como está sendo, né? Uhum. Eu me formei em Educação Física, numa universidade muito boa, que é a Unesp, lá mesmo em Rio Claro. Logo que eu me formei, eu vim para São Paulo e fui trabalhar na área de álcool e drogas dentro do Instituto de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da USP. Nessa época, não se falava em exercício físico, educação física dentro dessa área. De né? saúde mental. Mais especificamente, álcool e drogas. Porque eu entrei num grupo, né, na época que só estudava, né, e atendia lá dentro do hospital álcool e drogas. Tá. E depois aí eu fui me especializando cada vez mais, né, conhecendo muita gente boa. Acho que quando a gente tem um braço longo, né, gosta de trabalhar, Sim. né, a gente tem isso dentro da gente, trabalha, e Deus vai colocando as pessoas certas nos nossos caminhos. Né, e Ele foi fazendo isso comigo e colocando pessoas incríveis, médicos, psiquiatras incríveis. Entrei com certeza na melhor equipe de psiquiatria do país, que é a equipe da Clínica Arthur Guerra. Né? É uma equipe muito, muito forte, que demanda muito conhecimento, muita atitude, né? Para entender esse cenário que hoje a gente vive. Sim. Hoje não é só álcool e drogas, hoje é um universo que a gente vai conversar aqui e vai ver que tem meandros assim difíceis, né, de ser tratado, mas não impossíveis. Sim. Né? Mora em São Paulo. Moro em São Paulo. Torcedor do Palmeiras. Torcedor forte do Corinthians. Ainda bem que empatou ontem nossos times. Isso. Muito E bom. eu vivo uma vida muito simples, de trabalho, de dedicação à minha família, né? E uma vivência dentro da igreja, e vivência dos ensinamentos dentro da minha casa. Então, dentro da minha casa, Deus está presente, muito forte. Muito bom. A gente vai poder falar um pouco disso também, né? Muito bom, Edu. Edu, nosso tema aqui é um tema muito oportuno, né? Nós temos aí um contexto e uma leitura, né, da nossa sociedade atual. Claro que muitos vão classificar de diversas formas, né? Mas como você tem visto hoje essa nossa sociedade diante de tanta pressão, né? Você atua hoje com muitas pessoas e profissionais, vamos dizer assim, de alto desempenho, né? Que são chamados, têm responsabilidades grandes, pesadas, né? Muita pressão, aqui em São Paulo. Como você lê hoje essa nossa sociedade? Como você está atuando nessa área de saúde mental, né? O que você destaca? Acho que o que eu vejo, né, no dia a dia, né, é uma ansiedade muito grande, né, advindo de uma questão que é a questão de tudo para ontem, não importa como, se precisar cortar caminho, corte, né, e não precisa ter medo, né, se você falhar. Né? E isso é mentira, porque na verdade é vendido para essa sociedade que o sucesso ele vem, né, se você trabalhar muito, 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 e a família pode ficar em segundo lugar. Né? E aí eu acho que é onde, porque assim, eu trabalho dentro de um universo, Marcelo, quando a gente pega a pirâmide sociodemográfica, eu trabalho na ponta ali, né? Então, os milionários para bilionários ou os bilionários, né? E é muito nichado, né? E aí eu vejo um menos sofrimento... de 1% da sociedade. Aí, né? E aí eu vejo assim, um sofrimento muito grande, porque o dinheiro não é problema, né? Mas ele se torna um problema porque eu quero mais e mais, e existe comparação entre eles. E eles fazem parte da mesma confraria. Sim. Né? Estão sempre nos mesmos lugares, nos mesmos países, né? E eu fico ali circulando nesse local, né? E fico vendo sofrer, né, interno, e acabo tendo uma proximidade muito grande com alguns pacientes, né? E são pacientes tomadores de decisão em escala. Cara que toma uma decisão aqui impacta uma cadeia inteira. Puxa, né, impacta coisas, numa né? cadeia inteira, e às vezes impacta em até leis do Brasil, sabe, esse tipo de coisa.
Então você fala, nossa, realmente precisa de algo além para que essa pessoa diminua essa ansiedade e essa ansiedade não venha também prejudicá-la. É que eu sempre penso, em casa em primeiro lugar. Sim. E nos seus negócios. Sim. E também quando a pessoa, você percebe assim, né? Como que sofre. É um sofrimento muito grande, apesar de ter tudo. Sim. Em termos de materiais, né? Tudo. E aí depois de um certo tempo, quando eles já conquistaram muita coisa, não é isso que eles querem. Né? Mas às vezes não dá muito tempo para buscar. Filhos crescem, pessoas se vão, outras perdem a amizade. Né? Muda, né? O cenário não fica lá estático, esperando você resolver as coisas para depois voltar e retomar, né? Exatamente. É esse o cenário que eu circulo. Sim. Tá, e aí fez um retrato de hoje. Falou assim, como você chegou lá, né? Por que você lá atrás, né, se formando na universidade, em educação física, depois veio para esse setor ali, né, de álcool e droga na USP, né? E aí começa uma trajetória, né? A história é maravilhosa. Conta um pouquinho isso pra gente. A história é maravilhosa. Desse descobrimento da sua atuação nessa área, né? Marcelo, lembro como se fosse hoje. Né? Eu me formando, faltando 6 meses para me formar, já tinha traçado, né? Já tinha traçado o que eu queria fazer. Eu queria trabalhar com psicologia do esporte, com triatletas, na época. Isso em 98, né? 1998. Mas aí dentro, eu fazia parte da igreja presbiteriana de Rio Claro. A minha vida foi sempre dentro da igreja presbiteriana lá na cidade de Rio Claro. E aí surgiu um trabalho voluntário para fazer num domingo à tarde, para pintar o muro de uma instituição, né? Falei, vamos lá, né? Vamos lá. Tô lá com mais algumas pessoas, né? Ali a gente sobe o muro para olhar um monte de cara, né? É uma instituição que existe até hoje, chama Desafio Jovem. Sim, conheço. Né? E aí eu olhei aquilo, Marcelo. Eu não sei porquê, cara, mas aquilo lá me veio a dúvida, né? A dúvida crucial da minha vida, né? Que é assim, pô, será que não cabe fazer exercício físico para esses caras que ficam largados aí? A gente tá falando de uma época onde se internava pessoas com uso de álcool, pessoas com uso de cocaína, né? Mulher não internava por conta do estigma, né? Existia um estigma muito grande, né? E nossa, eu olhei aquilo e falei assim, nossa, eu quero saber se o exercício físico pode ajudar. Aquilo lá assim, foi como um raio assim, na minha cabeça. Fui falar com o meu orientador na época, falou, não dá para mudar o projeto de pesquisa. Você tá maluco, cara. Tá maluco, isso aqui não é para vocês, isso aqui é psiquiatra, psicólogo. Mas eu não... Desistiu, né? Não é que aquilo ouviu. Lá foi me corroendo, assim, sabe? E aí eu lembro que eu falei com uma pessoa, né, um amigo nosso da família, aí falou assim, vai para São Paulo, vê o que tem lá. A gente está falando de uma época que a internet não era como é hoje, né? A gente está falando de uma época onde não existia WhatsApp, né? E aí eu vim para cá, bati na porta da Faculdade de Medicina da USP, com um telefonema, né? Porque era por telefonema, né? E a pessoa falou, vem pra cá. Vem cá, porque a gente quer te ouvir. Eu falei, olha, eu tenho uma curiosidade. Minha curiosidade é essa. O exercício pode ajudar pacientes drogados, porque hoje em dia a gente fala pacientes com dependência química. Né? Até a nomenclatura muda, porque você vai se aperfeiçoando. Né? A pessoa falou assim, que interessante, você quer trabalhar com isso? Eu falei, eu não sei, eu quero saber. Eu falei, então, a gente tem um grupo aqui que estuda essa área, né? E você tem como ficar aqui e começar a fazer parte do nosso grupo? Marcelo, não tinha condição nenhuma. Não tinha condição nenhuma, nem financeira, nem nada. Eu nunca tinha pisado em São Paulo. Morando em Rio Claro. Morando em Rio Claro. Minha vida estava toda programada, né? Falei, tenho. Tem, claro que eu tenho. Nasci para isso. Desde o primeiro dia de vida estou preparado. E essas coisas mesmo, né? Sim, porque Deus foi cuidando disso, né? E aí eu comecei a vir toda terça-feira para cá. E aí aquelas coisas foram acontecendo. De repente eu estava já no grupo, firmado no grupo.
participando do primeiro curso de especialização na área de dependência química. E já empregado. Já estava empregado dentro de uma clínica que também surgiu... Você pode vir aqui? Eu falei, como assim? Necessitando... Assim, né? Eu lembro que minha mãe falou assim, olha, meu filho, não tenho condições. Eu tenho condições se você trabalhar. Eu falei, então, vamos embora. Vou bater... bater na porta. E aí uma amiga minha, olha só como é que são as coisas. Talvez os mais jovens não vão entender isso que eu vou te falar. Uma amiga minha falou assim, ó, Edu, faz o seu currículo, pega o mapa de São Paulo, pega o mapa de São Paulo, mapa, não o Waze, nada É. disso. Pega o mapa, Todo abre o do mapa Maps, de São né? Paulo, já que você não sabe como é que é. Você sabe onde você está morando? Sei. Tá. Você vai pegar aqui as regiões mais próximas, né? Essa época eu pedalava bastante. Vai Você vai sair vai entregando. entregar o seu currículo, porque eu tinha que trabalhar de alguma forma, eu tinha que ter um dinheiro para poder ficar pra aqui. se manter. Então, eu falei, vou entregar em academia. Eu sou formado em educação física, velho. Sim. Né? Fui bater em academia por academia, de Pinheiros até Moema, todo esse entorno, né? E eu fui chamado para trabalhar num espaço na Avenida Juriti, Olha aqui, em Moema. pertinho. Olha só. E fui chamado para trabalhar nesse lugar, que foi o meu sustento durante anos. Isso Né, há para que eu 20 pudesse estudar. 25 anos ou Não, 25 logo que eu anos a cheguei partir aqui. De... Tá. Logo que eu cheguei aqui. Porque eu tinha que me manter aqui para poder estudar, né? Sim. Para poder estudar, Participar de tudo. participar do grupo lá. Né? Começou a ficar inviável ir e voltar Sim. no interior. E aí as coisas foram acontecendo de uma forma assim, muito bacana. E você vai conhecendo, né? Você foi conhecendo São Paulo, fui conhecendo tudo mais e E entrando cada vez mais especializado nessa área. cada vez entrando mais estudando. Ah, Foi uma fase assim que de eu estudo. não trabalhava muito Sim, ainda. Mas de Nessa cara área no estudo, né? da dependência química. Né? Mas eu fui estudando porque nessa época, Marcelo, não tinha estudos que correlacionavam exercício físico dentro da área de álcool e drogas. Não tinha. Né? E eu usava as mesmas ferramentas que eu uso hoje, que é o PubMed, por exemplo, Sim. que é um banco de dados, né? Muito interessante, muito importante para quem estuda a ciência, né? Como um todo, né? A ciência médica como um todo. Né? Então eu precisava ter tempo também para estudar e tempo para me manter aqui. E eu tinha uma coisa comigo, eu não quero voltar. Né? Voltar vai ser a última cartada. Se der tudo errado, né? Eu voltaria. Mas só deu certo. E aí você, avançando nisso, você foi realmente trabalhar com essa área de dependência química, né? Álcool, droga, em que período, em que momento, assim? Depois de 5 anos aqui. 4 anos. E foi em que contexto? De Foi uma clínica? Foi numa clínica da instituição São Camilo, na cidade de Cotia. Essa clínica não existe mais. Daí eu fui trabalhar lá e ali foi uma escola para mim. Porque lá no hospital, na época que eu entrei, era só estudo. Depois teve a parte de internação. Né? Mas a escola mesmo foi nessa clínica. Né? Onde, de repente, jovem, né? Eu me vi um dia entrando dentro de uma clínica psiquiátrica com 50 pacientes na minha mão. E nessa época não fazia divisão por tipologia de doenças. Colocavam dependente de álcool e drogas junto com saúde mental, esquizofrenia, depressão, geral. Tudo juntos. Né? E o interessante foi que fiquei um pouco receoso, mas o pouco que eu já estava estudando já me levava a entender um método, criar um método. Não tinha isso descrito, mas na minha cabeça era assim: esses caras têm um dano físico. Eles têm um dano físico. Né? O cara que usa álcool tem um tipo de dano físico, o cara que usa cocaína tem um dano físico. Especialmente na área cerebral? Eu não pensava ainda na área cerebral. Ainda não tinha essa... Tá. Sabia que tinha alguma coisa Poderia ali, ser, mas... né? Mas o meu olhar ainda era muito como educador físico, até porque eu tinha me formado há pouco tempo. E não de uma questão do desenvolvimento de um vício. Por exemplo, né? Ou seja, você pode desenvolver um vício sem ter nenhum tipo de
questão, mas descartando um pouco, não descartando, mas pondo de uma forma secundária, você começou a olhar e falou, tem algum dano físico. É isso? Eu fui direto no dano físico. Porque eu sabia que tinha, mas eu não tinha acesso, né? Não tinha acesso científico para falar, puxa, como eu tenho hoje, falar assim, ó, o craving é isso, né? A fissura é isso, né? Então, naquela época, eu quis olhar o dano físico. Falei assim, olha, e que faz sentido mesmo, né? Mesmo que empiricamente, eu fui olhar por aquilo que eu tava que eu tinha me informado. Eu cuidava da questão corpórea. E eu olhei o dano físico. E nisso eu fui percebendo que realmente dava para separar por droga, tipologia de droga, dava para separar por doenças psiquiátricas. E aí tudo ali foi muito empírico. Foi muito bacana. Eu sinto uma saudade daquilo. Eu tinha uma coisa assim que eu falava, nossa, dá para testar. Né? E assim, a minha cabeça era essa. Né? E como você comunica isso para 50 pacientes, 60, né? Que na verdade, então, naquela época, as clínicas faziam os educadores físicos, né? Por não existir o que tem hoje, né? Hoje existem protocolos. O que eles faziam? Joga bola, que tá tudo certo. Né? Bota todo mundo pra jogar futebol. A cabeça. Vai lá enquanto eu tenho que preparar comida aqui. Vão lá. Uns jogos, outros não jogam. Eu falei assim, não, comigo todo mundo vai fazer. Isso tinha assim dentro de mim muito forte. E você conseguia ver diferenças neles no comportamento? Claríssimas. Ou seja, a prática de esporte, o tempo que você passava o quê? Quanto tempo da semana? 1, 2 dias? Eu ficava 3 dias, uma tarde inteira. Um período da do dia 1 às inteiro. 6 da tarde na época. Eu era contratado levando eles para assim, orientação, prática de esportes, atividades. Mas então, quando você chega para uma turma dessa, você fala, ó, não vai ter mais futebol, cara, você compra uma briga... A gente tá falando, Marcelo, de 20 anos atrás. Porque às vezes é o único prazer que o cara vai ter. Você vai estar na minha semana, nesse lugar que eu tô internado, e você vai tirar meu futebol. Não, você chegou tem certeza, agora, cara, aqui. Você tem certeza que você vai fazer isso? Vocês me conhecem? Outro professor deixava. Outro professor deixava ele jogar o dia inteiro minha aqui. Comida, mas não tira meu futebol, né? E aí, foi um processo muito bacana, de muito crescimento para mim, eu tenho certeza que os pacientes perceberam, porque assim, a primeira turma, porque eles saíam de alta, né? Então ia mexendo ali. Né? Então a primeira turma que eu cheguei foi o mais desafiador, que eu tive que colocar a minha ideia. Né? E a minha ideia eu deixei muito claro. Né? Eu chamava todo mundo e falava, olha, é importante a gente ver como é que vocês estão. Então mesmo assim, que não intuitivamente, mas aquilo que eu tinha de pesá-los, né? De medir circunferência, de perna, de coxa, mostrar para eles a importância, né? Porque ali era muita gente junta. Marcelo. Agora, eu vou somar aqui as coisas que você está dizendo. Você está dizendo assim que dentro de uma clínica com pessoas com dependência química e saúde mental, você supunha ali que tinha demandas físicas, que a ausência dessas condições físicas possibilitava que eles não só não se recuperassem, como também mantessem-os em vício. E, ou seja, mas que se fosse superada a deficiência física, né, o déficit físico, eles podiam ter condições de ter alta e serem reabilitados à sociedade. Olha, basicamente é isso, que mas você foi vendo, né? Mas estava ali de forma empírica. Só que eu pensava assim, ó, dessa forma mesmo que você está dizendo, só que eu sabia que a minha parte era só um pedaço. Eu tinha que fazer bem feito, porque ali tinha psiquiatra, psicólogos, TO, né? Mas eu sabia que a minha parte ali era reabilitá-los para que quando eles fossem... Não sei nem se eu tinha essa ideia, né? Mas eu sabia que eu tinha que reabilitá-los da melhor forma possível, usando as capacidades físicas, melhorando as aptidões físicas. O que são as aptidões físicas? Capacidade cardiorrespiratória, força, flexibilidade, controle motor. Então eu tinha que ser específico nisso. Porque só para eu trazer um ponto assim, vamos lá, né? Imagina que a pessoa sedentária, né? Ela não pratica com uso de álcool, de drogas ou nada? Não, nada. Vamos só na pessoa sedentária, que ela não gosta de atividade física, ela não se envolve com isso. E ela, só por esse fator, ela não estimula uma série de questões neurais dela. Concorda? Sim.
concorda, Sim. né? Sim. Eu aprendi isso com você. Total. Não, mas é isso mesmo. Né? E o fato de você não estimular uma série de coisas, muitas vezes você assume uma postura porque é sedentário, não tá às vezes as pessoas não associam, né? Mas porque você é sedentário, você não ativa uma série de questões neurais suas e faz com que você tenha uma postura de vida desanimada. Uhum. Você precisava estudar, mas você não estuda inteiro. Por quê? Porque seu cérebro não está ativo, não está acionado, não está vivo, né? Então você não estuda inteiro. Aí você vai se relacionar, mas você não tem energia para ouvir a pessoa até o fim. Quando ela te confronta, você consegue responder porque você não está ativo. E aí, de repente, você se vê numa situação comportamental de nada que você faz bem, você está desanimado, você perde a esperança, você não vê sua vida e você começa a se afirmar que você é assim. Você é uma pessoa que não sabe se relacionar, você não sabe estudar, você tem déficit de atenção, você por causa disso você é uma vítima. E você, por isso, o que eu faço daqui? Quer saber? Eu tô revoltado, tô triste, tô chateado e adoece. E adoece, e alguns falam assim, eu preciso de uma coisa lúdica. Eu preciso de um alucinógeno, alguma coisa que me tire da realidade tão horrível que eu sou. Eu não me aguento, eu sou um lixo, né? Quantas vezes já não vimos pessoas, até nós já não falamos, eu sou um lixo. E você desconta isso pegando alguma coisa que te tira desse realidade e te leva para uma alucinação. A droga é isso. Ou te dá um prazer, né? Te dá um prazer que você não consegue ter você na não consegue vida ter isso. E aí pode criar uma dependência e você se torna aquilo ali. E aí você percebe que, assim, poxa, vai ver lá nas causas, assim, você não cuidou da sua saúde, né? Uhum. E isso te possibilitou interagir com as coisas de uma forma muito, muito deficitária, né? Muito equivocada. Né? E estão afirmações mentirosas a seu respeito, que na verdade poderia mudar com outras coisas. É disso que nós estamos falando aqui, né? É disso que a gente está falando. Porque uma das coisas da dependência é isso, né? Você ter a necessidade de reproduzir o prazer que você sentiu pelo uso da substância. Uhum. Ou por um comportamento que você tem, que te causa um prazer. Né? Pode ser um comportamento errado, né? Mas ele te dá um prazer. Né? E aí o que acontece? A questão é dopaminérgica, do prazer. Uhum. Né? Então, se ela dá prazer, o que a gente tende a fazer? Repetir. Uhum. E repetir. E criar uma rotina e isso se torna um vício, repetir, né? E aí você entra no vício. Agora tá, mas a gente vai vamos ver se a gente consegue até aprofundar mais essas coisas. Porque aí você sai dessa clínica, você fica um período lá, eu tô daí nessa, você vai... eu tô nessa clínica, mas daí eu já fui convidado, paralelo a isso, né? Tá. Aí eu já não dou mais aula em academia, tô lá trabalhando nessa clínica e sou chamado por esse grande psiquiatra que trabalha até hoje, que é o Dr. Arthur Guerra, para compor a equipe dele, que na época já era... né? E eu falei, nossa, chegou a minha vez. Em álcool e droga. Álcool e ele drogas. atuava nesse contexto também, tá? Álcool e drogas. E aí ele me chama para falar assim, agora você está pronto. Porque teve um fato entre eu e ele, muito engraçado, que acho que vale a pena contar aqui, interessante, porque foi muito da resiliência e da paciência que eu tive que ter. Porque logo que eu começo a fazer primeiro curso de especialização em dependência química, eu já achei que eu estava preparado. Né? Aí eu cruzo com ele em algum momento e falo, eu queria fazer parte da sua equipe. Ele falou assim, beleza, você vai fazer, mas daqui a alguns anos. Eu falei, quantos anos? Daqui 2 anos. Ele falou isso pra mim. Puxa vida, 2 anos. O que eu faço enquanto isso? Não, tô tão preparado, já queria, né, fazer parte dessa equipe e tal. Falei, vou fazer de novo esse curso. Vou pagar de novo, fazer de novo. Porque eu sabia que ele era professor lá. Tá. Né? Ele vai me ver aqui de novo. E vai falar, esse cara... É insistente mesmo, ele quer mesmo. Quer né? mesmo. Né? Porque todo mundo tinha uma desconfiança, Marcelo. Na real, era isso. As pessoas desconfiavam que esse professor de educação física quer vir trabalhar com álcool e drogas. Porque hoje é muito comum. Escopo, né? Tá. Hoje é muito comum ter o educador físico dentro do tratamento, do chapéu grande da saúde mental. Mas a gente está falando de 20 anos atrás, não era. Tá? Não era.
né? Assim, de sofrer olhares assim dentro do hospital. Tipo, Sabe? Eu entrava mudo durante 4 ou 5 anos. Olha, todas as vezes, ou quase todas as vezes, eu entrei mudo e saí calado. Mas para mim foi muito rico, porque aí me fez aprender a ouvir, me fez aprender. Isso é bom para os jovens que vão ouvir esse podcast, que entender o seguinte: paciência, né? Construindo. Paciência para ouvir, para aprender. Tá? Né? Não fala. Sabe, ouve. Você tá num lugar que não é seu. Né? E de pessoas que estão cavando ali há muito tempo. Né? Sim, é deles ali. Eu estava entrando como uma pessoa que ali todo mundo desconfiado. Né? Mas aí voltando, aí né? Te chama pra quê? Não, aí ele me vê de novo no curso, né? E aí um dia ele me chama. Nossa, que interessante lembrar disso, porque daí ele me chamou, né? E no dia que eu ia fazer a entrevista com ele, eu fui na casa de uma senhora que eu não vou lembrar o nome, que ela era da igreja presbiteriana do Jardim Bonfilholi, que eu morava ali. Sim. E eu falei, olha, eu tô tão ansioso, eu vim aqui falar com a senhora, pra senhora orar por mim, que eu tenho uma reunião, coitado, nem sabia o que era, mas, puxa, era o que eu precisava. Bem, eu não lembro como que foi a conversa, só sei que eu fui chamado, entrei na equipe dele, e aí foi o grande tiger point da minha vida. Porque daí eu já fazia parte da equipe. Então a gente tá falando de valores, assim, que eu nunca imaginei que eu pudesse cobrar. Né? Mas ele já trabalhava com a parte da pirâmide sociodemográfica lá em cima. Né? Até que um dia ele me chamou e falou assim, olha, seu valor não dá. Seu valor tem que ser 4, 5 vezes maior do que você cobra. Né? Tá bom, muito bom. Nesse sentido eu vou te respeitar. Né? Acolher o seu conselho e vou fazer. Né? Mas enfim, daí eu faço isso e nesse período ele me apresenta algumas pessoas, né? grandes nomes do Brasil. E aí eu acabo me tornando, né, um profissional que trabalha com essas pessoas. Daí eu coloquei a roupa, né, de falar assim, nossa, eu tenho um trabalho aqui muito sério. Sabia que tinha muito sério, mas... E tudo isso, Marcelo, continuando estudando, nunca deixei de estudar. Né, porque também os estudos foram acontecendo. Sim. Né? E aí eu começo a olhar para uma coisa que chama fissura. Aí sim, daí eu deixo, não é que eu deixo de estudar, mas aí eu começo a me interessar mais para a parte neural, neurociência do cérebro. Né? O que é a dependência química por um olhar neurocientífico, neuroquímico. Né? Vias da serotonina, vias do glutamato, vias dos opioides endógenos, né? Que são vias que estão aí, a gente produz isso, né? A todo tempo. E aí eu começo a estudar e começo a ficar assim... Nossa, cara... Aí entrou no universo que você falou, aqui eu quero assim, nadar. Nossa, aqui eu vou nadar de braçada. Porque eu tava assim... Você reuniu as coisas, assim, todas suas, né, energias, desejando, querendo fazer numa área que você gosta, que você tem aptidão, que você está estudando e dá um nicho ainda de conhecendo, se resolver, né, profissionalmente. Conhecendo, porque lá atrás eu vi a doença se manifestar no físico e agora eu tinha a possibilidade de ver a doença se manifestando na fissura, na vontade de usar de novo. A fissura é isso. A fissura é isso, é a vontade de você usar, né, e que te faz... às vezes ter recaídas, né? Como faz com que você não consiga parar de usar, dependendo do tipo de droga. E essa sua migração, então, para essa atuação, né? Direto com pacientes ou clientes, não sei como... Pacientes, né? Que você... porque nessa época eu ainda trabalhava só com pacientes. Depois tem a história dos clientes, que daí que é o hoje. E eles, no caso, eram pessoas dependentes químicas? Não. Dependente químico. Muito bem. Mas nessa esfera da sociedade. Nessa esfera da sociedade. Onde muitas vezes... Mas que continuava com uma vida, não estavam internados, né? Mas continuava com uma vida de trabalho, de muita coisa. Família, do jeito que tinha, mas estavam na sociedade, não estavam internos. Né? Sim. E que alguns separavam internos, tempo. Mas eram pacientes que o poder aquisitivo fazia com que eles não precisassem estar submetidos a uma clínica, né? Cria até hoje, redoma, né? Cria ali uma redoma de proteção. Né? Só vai internar quando realmente está totalmente difícil de controlar dentro de casa.
né? Ou do trabalho, sai assim. Né? A internação hoje em dia é só quando é muito grave. Hoje em dia você ainda atua nessa área, dessa Atuo. forma, né? Atuo. Fui criando minha equipe, né? Eu tenho uma equipe de personagens onde eu mostro para eles o caminho muito mais rápido do que eu tive que aprender. Sim. Né? Já vão mais assertivos, né? Isso. Tá. Né? Então, dou supervisão para eles. Tá. Né? E eles atendem, vão na casa do paciente, atendem. Ainda sou eu que faço todo o planejamento e a prescrição do treinamento físico. Sim. Porque se tornou muito sofisticado hoje em dia. Tá. Hoje em dia é muito sofisticado. Tem muita tecnologia que pode... Não, sofisticado. Não é sofisticado, né? Que eu falo, é da gente poder hoje, Marcelo, eu tenho a capacidade hoje de poder prescrever o treinamento físico, né, variando volume, o que é volume? O quanto você faz. Tá. E intensidade. De acordo com forte que é, tá. quanta sobrecarga. Né? Em termos de pensar assim, dá para diminuir a vontade do cara usar? Dá para diminuir a vontade. Isso eu estou falando de droga, mas isso eu estou falando de comportamentos compulsivos. Bets, joguinhos, sim. Né? Comportamento sexual de risco. Em todas as áreas, né? que todas causam as algum áreas tipo de dependência. Isso, de dependência ou de compulsões. Né? Então, o grande guarda-chuva da saúde mental, hoje em dia, eu consigo... cada gavetinha desses comportamentos eu consigo atuar com o exercício físico e o xadrez. Mas no caso agora, falando do exercício físico, porque a gente sabe o que cada comportamento desse libera mais de uma via neuroquímica, vamos dizer assim. Sim. Né? E aí eu entro com o exercício físico. E na medida certa. Eu lembro de você já falar... Na medida muito certa. Ou muito próximo do melhor. Sim, tá. Né? Onde vai diminuir... Não é você sair correndo a semana inteira que vai resolver, Marcelo. E nem tampouco uma vez na semana. Né? Existe uma dosagem... Existe. Conforme o seu corpo vai produzindo as substâncias necessárias... Se adaptando. Para que ele alcance aqueles... Hoje em dia é muito... Quer dizer, poucas pessoas têm esse conhecimento, mas... hoje em dia a gente consegue dar uma dose quase que ideal para você. A dose que te cabe. Tá. Que legal, né? Isso não é sozinho. Isso eu tenho que ter um psiquiatra. Tá. Né? Porque ele vai falar como que é o perfil, o que ele está tomando, o paciente. Tá, Edu, mas qual que é a sua função, então? A minha função é fazer com que esse paciente, com o exercício físico, o médico possa pegar leve com ele com a medicação. Diminuir ali a dosagem da medicação. Para que ele faça pelo corpo, pela sua Exatamente. estrutura já. Porque aí sim faz sentido. Né? Não faz sentido você falar... Não está mascarado, não está dependente de coisa externa, produção externa, um medicamento, uma droga externa. Por isso quando a pessoa pergunta para mim assim, só o exercício ajuda. Eu falo, não. Eu sou totalmente contra isso, a pessoa que acha que só o exercício ajuda. Né? Não acho que o exercício salva. É pesada essa palavra. Eu não acho que o exercício salva, Marcelo. Eu acho que o exercício é um meio. Tá. Ele compõe, né? Ele compõe um tratamento multidisciplinar. E compõe de uma forma importante, eu concordo. Exato. E essa parte é a que me cabe, né? Sim. Então, e eu sempre tive dentro de mim, assim, dessa parte eu quero ser o melhor. Quero ser o melhor, só nesse pedacinho aqui. Sim. Às vezes as pessoas perguntam assim, mas você é tão bom nisso, você não quer me treinar para ficar forte, bonito? Não é comigo, cara. Para vir comigo tem que ter algum problema psiquiátrico. Senão não dá. Mas eu não tenho nada... Então não é comigo. Vai para academia normal. Não, eu vou te indicar um personal legal, tal. Cara bom. Mas para mim, infelizmente, você vai ter que ter algum probleminha. E nesse sentido, então, aí avança um pouco mais, né? Porque depois desses primeiros pacientes, além da dependência química, você começa também a atender essas pessoas com uma pressão, uma responsabilidade muito grande. E por que elas entraram no seu escopo de atuação? Por conta da equipe do Arthur. Né? O Arthur passa a atender grandes empresários. Tá. Né? O Arthur é o psiquiatra. Sim. Né? E a equipe começa a ter esse escopo e a gente percebe isso, né? Que independente do cara ter muito dinheiro, ele também sofre com as dores que a pessoa que tem pouco dinheiro sofre. Sim. Né? Ele só tem mais condição de tratar. Sim. Né? E aí começa a surgir esse tipo de paciente, né? Que são os grandes empresários. Né? E aí eu entro com a outra coisa.
Porque, veja, ele melhora, tá? Vamos pegar um paciente assim, X. Tá. Ele melhora da compulsão. Ele para de usar álcool. Vamos colocar assim, ele para de usar álcool. Né? Tá, e o que sobra? Então sai de cena? Não. Agora que ele melhorou, e o que ele vai querer? Ele vai querer performar mais. Né? Aí eu entro com a parte de do exercício físico como performance do cérebro. E aí eu vou estudar uma outra coisa. Aí eu vou estudar uma coisa que se chama BDNF, que é uma proteína chamada Brain Derived Neurotrophic Factor. Fator de crescimento de neurônios. Numa área específica do cérebro que chama hipocampo. Olha. O resumo da ópera, Marcelo, é colocar mais neurônio na cabeça da pessoa. Ou seja, você inverte o processo de perda de neurônio que é lá atrás, natural, no primeiro momento, né? E aí a gente começa a performar. Daí o cara que já é bom naquilo que ele está fazendo, ele fica melhor. Mais destaque. Ou seja, aumenta foco, aumenta a capacidade de raciocínio, de lógica. Vai aumentando isso? É isso mesmo? Exato. Melhora o sono. Melhora o sono. Melhora o libido. Com isso, melhora... olha. Melhora o libido, melhora o sono, melhora a capacidade de síntese, melhora a capacidade de análise. O cara fica mais feliz e sobra uma gordurinha do cérebro para ele poder descansar esse cérebro. Uau. Né? Então, isso é muito interessante, né? Porque daí eu olho a questão do exercício físico como um potencializador do cérebro. E qual é o efeito colateral disso? O corpo. O corpo melhora. Sim. Tá vendo que em nenhum momento eu falei que eu quero deixar o corpo forte? Sim. Em nenhum momento você ouviu falar aqui que eu vou deixar o corpo... Não, ele é um efeito colateral que deixa o corpo saudável. E aí que vem a outra pergunta. Ou seja, esse é um lado, né? Do cuidado. Isso. Ou seja, um lado clínico, médico, até aprofundado de lidar com a questão. Frente a uma sociedade que demanda isso? Você acha que a sociedade está precisando de algo assim? Muito. Você acha que as pessoas sabem que elas podem ter isso? Mas então, assim, qual é a leitura que você tem visto, né? E está encontrando, acredito que muitas pessoas, com esse negócio que é chamado de falta de saúde mental, né? Doença mental, ou enfermidade da mente. Tem muita gente assim? Tem. Fala qual a sua leitura assim desse... A minha leitura é que a gente vive uma doença, vive um momento global de falta de saúde mental. Global. Né? E por quê? Né? E isso não começou de agora. De onde veio? Então. Tá? Como você vê? Eu creio que isso sempre existiu. Tá? Acho que isso sempre existiu, a questão da saúde mental. Há 25 anos atrás já tinha, né? Quando eu comecei. Né? Aí, em 2015, eu acho que houve uma onda muito grande, né, de piora e pós-pandemia. Pós-pandemia, assim... E o que são fatores que levam essa... Porque, assim, claro, a gente vê a pandemia com vários problemas, né? Você teve muito tempo de... as pessoas foram restringidas de várias coisas, de relacionamentos, né? Foram empurradas para telas, né? E falta de interação com pessoas. Quais são as causas que levam as pessoas à enfermidade da mente, né? Cada pessoa é de um jeito, ok? Sim. Mas eu creio que a falta de um equilíbrio, né? Entre família, exercício, alimentação, estilo de vida saudável, trabalho. Né? O que está acontecendo é que aonde não tem um equilíbrio entre essas esferas relacionadas à saúde, a gente sabe muito bem, falei algumas aqui, né? Sono, exercício, leitura, família, sim, tempo de lazer, de qualidade. Né? E tô lembrando aqui, semana passada, a Raquel, minha esposa, né? Foi convidada a ir lá na faculdade em São Carlos, onde ela se formou. Eles estão fazendo lá alguns encontros com ex-alunos de lá, que estão no mercado de trabalho e tal,
chamando para bater um papo com os alunos, né, sobre carreira, trajetória, né, eles estão na graduação. Então ela aceitou lá, foi para São Carlos, semana passada. E ela tá lá para conversar, um pouco antes de começar a parte dela falar a respeito da trajetória dela, a professora que estava acompanhando e organizando com os alunos, né, disse para ela assim, olha que bom que você está aqui. E ela falou, me dá um panorama assim, né? Falou, olha, e estava cheio o auditório, assim. Ela falou que tinha lá auditório para umas 200 pessoas, tinha quase tudo cheio. E aí ela falou, olha, posso dizer uma coisa? É uma geração muito ansiosa. Muito ansiosa. Eles têm um senso de que se eles não cuidarem agora de cada milímetro do tempo de fazer a coisa certa, eles não vão conseguir. Eles não vão conseguir ser um profissional, não vão conseguir desenvolver, não vão conseguir entrar em alguma empresa ou tal. Então, assim, eles são muito ansiosos. Por quê? Por conta do senso de urgência. Isso. O senso de urgência está matando as outras coisas. E ela até falou assim que... né, ela teve a fala dela, a Raquel falou tal, e aí na hora de pergunta, se alguém perguntou para ela assim, o que você acha que eu devia fazer agora? Eu estou no 2º ano aqui, para poder fazer e construir uma carreira mais ou menos parecida com a sua. O que eu tinha que fazer hoje? O que você fez na sua época? E ela falou assim, e a pessoa perguntar, eu devia participar de um grupo de iniciação científica? Você recomenda que eu já faça um estágio? E ela falou, perguntar para ela, o que você fez? Ela falou assim, desculpa, gente, eu não fiz nada. Eu não participei de um curso de iniciação científica. Na minha época nem era muito estimulado. Assim. E assim, eu fiz a faculdade. Quando eu terminei, que eu fui fazer um estágio. Né? Não fiz durante a faculdade. E aí, quando terminou, a professora falou assim, ai, que bom que você falou essas coisas, porque eles são muito ansiosos e eles não conseguem conceber, né, que dá para... Calma! Há tempo, você ainda está no 2º ano. Né? Sabe o que eu acho, né, Marcelo? O seguinte, para esses mais jovens, né, eu acho que o que aconteceu comigo, talvez seja algo importante dizer. Eu tive muito mais portas que se fecharam para mim. Inúmeras portas. Inúmeras portas. Né? Mas eu sabia o que eu queria. Né? Então, assim... Se fechar uma porta, 2, terceira, esses jovens eles precisam entender assim, ó, vai acontecer, ponto final. Calma, vai, né? dar errado. Tá? Um monte de coisa vai te dar errado, mas vai haver outro caminho para você seguir. Né? O problema é que eu acho que eles querem conquistar muito rápido. E não é assim. Exato. Porque também eles ficam pautando a vida deles aonde? Na internet. Né? Então a gente está trazendo para agora. Isso é naquilo que você me perguntou. Aonde que está essa saúde mental? Por que está adoecendo desse jeito? Porque a gente fica buscando exemplos que não é a realidade. Né? Isso é muito importante. Não é Tô buscando geral. Um perfil para admirar que é como que é Instagramável. Instagramável, né? Isso. Ou seja, o que aparece ali é lindo, aquela imagem. Fortuna, né? Fortuna. Eu preciso chegar antes dos 30. Né? Isso é um perigo. Isso é um perigo porque mata um processo que eles precisam viver. Exato. E, na verdade, atropela várias áreas importantíssimas, como essa dos relacionamentos, né? Da família, da esposa. Né? Quantos têm sucesso da carreira, mas a vida é destruída, né? Família, filhos, né? Vai estragando tudo por onde passa. Né? Eu vejo muita coisa, Marcelo. Né? No dia a dia eu vejo muita coisa e falo assim, nossa, eu não queria isso pra mim. E penso mesmo, assim, sabe? No meu eu, assim, do Edu, não que a minha vida seja a coisa mais linda do mundo, porque eu tenho problemas também, mas eu acho que tem uma coisa que assim, a gente tem que carregar dentro do nosso coração aquilo que nos deixa feliz. Sabe? E assim, Edu, então, essa autodemanda da sociedade, demandando saúde mental, né? Você hoje atua com elementos, com capacitação, competências, ferramentas que podem auxiliar essa autodemanda, né? E tem um outro lado aí que eu preciso trazer aqui, que é o da fé, né? Da pessoa de Cristo, do Deus que nos criou, que... para mim, essa dimensão ela é extraordinária. Do Deus que pensou todos esses componentes que nos compõem, né? Esses elementos neurais,
as substâncias que o nosso corpo produz, né? Ou não produz, dependendo da nossa reação, de como a gente interage. E essa dimensão do Deus que nos cria veio até você, e você tem vivido essa realidade de buscar a Deus, de ter a palavra, de orar, né? Como você está associando essas três coisas, né? Três coisas, assim, três esferas, né? Talvez a alta demanda, que pode estar atingindo a todos nós. Os componentes aqui, os elementos, ferramentas e estudos que auxiliam, e a dimensão de Deus, né? Olha que pergunta incrível. sofisticada, não sei se... Não, é sofisticada mesmo, e é interessante, porque eu creio que tudo está dentro da costura da criação do mundo. Uhum. Não tem como pensar de alguma maneira que não seja dessa forma. Essa conversa aqui que a gente está tendo, é uma conversa que eu estou tendo com o pastor da minha igreja, com as pessoas que entendem ou que estão buscando entender o que é Deus na vida delas. Né? Eu não vou conseguir ter essa conversa dentro com os psiquiatras que eu convivo. Sim. Alguns sim, outros não. Então aqui eu me sinto muito à vontade de falar, mas muita vontade mesmo de falar o que eu creio. Eu creio que Deus desenhou tudo. E tudo é muito perfeito. Os erros e os acertos. Né? Da mesma forma que a gente tem uma demanda tão grande, assustadora do que vem pela frente, e para eu que estou ali na ponta da lança e vejo, Marcelo, é assustador. E com a inteligência artificial deve ter um monte de coisa aí, né? É assustador. Porque eu também tenho filho. Né? Um de 12 e um de 7. Então eu fico assustado, mas eu creio que da mesma forma que estavam surgindo essas coisas, essas distrações, também Deus está trabalhando para que pessoas como nós possam, dentro dos seus micro-universos, estar passando. Porque eu já tive muita oportunidade de conversar com pessoas que jamais, talvez, fosse ouvir, sabe? E assim, às vezes vem coisas assim, de onde vem essa felicidade? Né? É só do exercício físico mesmo? Tem certeza, né? E recentemente aconteceu um negócio. Eu estava fazendo umas fotos para uma equipe super legal, tal. E eu não sei, eu cheguei do jeito que eu sou, cara, sabe? Eu cheguei feliz mesmo. E tava ali todo mundo, pô, mas de onde que vem essa energia, essa felicidade? Eu falei assim, é de Deus. Né? Marcelo, a sala silenciou. A sala, pensa, tava uma barulheira, mexendo aqui, foto e tal. A sala silenciou. Como assim ele fala com tanta naturalidade esse negócio? Assim? Não, eles estavam esperando falar do exercício, do xadrez, não sei do quê. Essa felicidade, isso aqui que vocês estão vendo, só pode ser de Deus. Porque eu sou uma pessoa de fé. Sou uma pessoa que crê em Deus. Deus faz parte da minha vida. Né? Mas, Marcelo, ficou tão um negócio, eu não fiquei constrangido de jeito nenhum. É uma verdade para você e é verdade mesmo, né? Você experimenta nele, né? Deus já conversou, já me ligou dizendo assim, Marcelo, só para te dizer assim que eu acabei de ter um momento aqui com Deus de muita profundidade, intensidade, e ele me encheu, me preencheu, né? E aí, assim, você só falou uma coisa natural, né? Deu uns 10 segundos de silêncio, a galera voltou e eu senti com a energia ali. Sim. Pô, estamos com cara de vamos Deus lá, aqui. Vamos lá, Que legal, né? Mas assim, Marcelo, eu creio que esse momento é um momento de a gente prestar atenção. Se eu pudesse dizer assim, né? Que momento no seu olhar, né? No seu olhar ali da sua fé, o que você acha, né? Eu acho que a sociedade tinha que prestar atenção. Sabe? Daí isso eu falo para o pai, falo para a mãe, né? Falo para as pessoas que estão aí buscando um lugar mais quentinho no lugar de trabalho, né? Presta atenção para você não ir atropelando a sua vida, esquecendo o que realmente é importante. O que é essencial. Né? Porque as coisas vêm, Marcelo. As coisas vêm, cara. O problema é se você colocar as suas vontades na frente das vontades de Deus. Cara. E eu voltei agora de uma conferência, Edu, que estava... é uma conferência muito grande. Né? Tá na área de missão da igreja e tal. E foram vários preletores, e uma das preletoras foi a Darlene Stickland. Ela foi a diretora internacional do Exército da Salvação. E eu gosto muito de ouvi-la, porque ela
ela tem assim, muita experiência. Teve vários contextos de missão, com equipes, com pessoas, enfim. Mas ela, além disso, ela é muito sensível. Eu gosto da... Sabe quando tá aquele auditório, assim, 5.000 pessoas tinham ali naquele auditório. E ela chegou lá, assim, no microfone, não é a primeira vez que eu já ouvi ela lá, mas ela chega assim... Tudo bem? Vocês estão bem? E essa pergunta, ela não falou uma palestra, mas vocês estão bem? Sinto que nós precisamos perceber Deus no nosso meio. E todo mundo assim. E ela falou uma coisa nessa palestra agora que foi muito legal. Ela disse assim, ela colocou a pirâmide lá de Maslow, né, que fala dessas etapas, as camadas ali, né, de autossegurança, tal, até o topo, autoimagem, como processo de realização, né, de um ser humano. E ela falou, ó, tem várias coisas sobre essa pirâmide, e colocou uma outra para falar dessa parte da liderança cristã, tal, né? E ela disse assim, muita gente acreditou e ainda crê, tal, que a sua felicidade é conseguir desenvolver essa pirâmide de Maslow, né? E agora muita gente já descobriu, já está vivenciando que mesmo conseguindo preencher todas essas coisas, não é o que causa realmente a satisfação do ser humano. E muitos outros nessa área da vida cristã também acham que se fizer isso, os pastores, liderança, acham que se conseguir galgar essas etapas, vai chegar ali e vai falar, fiz a minha parte. Aí ela disse assim, foi muito legal, ela falou assim, olha, sabe que às vezes dá vontade de falar assim, Deus, deixa que todo mundo alcance esse sucesso, que eles acham que é sucesso. Permita isso, só para que quando eles chegarem lá, eles percebam que não é isso. Mas que eles percebam logo e mudem de foco. E aí o tema dela falou assim, porque a realização, a felicidade, a perfeição está nas conexões entre as pessoas. É aqui, no amor um com o outro, no amor a Deus e às pessoas, que o perfeito se realiza. É aqui que está a satisfação. Cara, me marcou muito, né? Isso agora em março. Voltei dessa conferência pensando muito nisso. E faz muito sentido muito, isso, né? Porque muito no trabalho que eu faço, eu vejo esses caras, né, que conquistaram tudo, Marcelo. Tudo que podia conquistar. Não tem mais dinheiro do que tempo para gastar, né? Não, você não consegue. Não tem. Mas aí ali naquela conversa íntima, porque eu tenho conversa íntima, né, cara? Eu tô dentro da casa dos caras. Eu tô dentro, viajo com eles. E na busca de tentar resolver alguns problemas. Estou dentro, estou com eles o tempo todo, todos os dias. Sim. Né? Ou dando aula de xadrez, ou dando a parte de personal com eles. Então, assim, e não é só isso, porque é mais do que isso. Sim. Né? O Edu faz tudo. Né? Então, você acaba sendo um confidente. Né? E aí eu acho que é a grande coisa que Deus me deu. Porque eu só sou um instrumento. Sim. Mas, às vezes, e sempre muito calado, Marcelo. Sabe, eu vou, faço as coisas, a pessoa fala alguma coisa, e aí já não sou mais eu que dou a resposta. E eu tenho certeza disso. Né? E aí eu vejo o quão Deus é poderoso no sentido de ter traçado essa minha história, né, até aqui, para poder chegar a um lugar onde é um lugar pouco acessível, às vezes. Né? E eu vejo, assim, ainda pouco, mas eu vejo algumas dessas pessoas, né, esses milionários, né, se curvarem, sabe? Se curvarem, entender que a felicidade, ela não está na parte material, nem nas viagens. Isso é bom. Faz parte. Mas eu acabo falando coisas que às vezes elas me perguntam, assim, sabe? Mas como que Deus... o que Deus acha disso, Edu? Eu respondo da forma mais simples, como se eu estivesse falando para o meu filho, assim, numa linguagem tão simples, acessível, né, ali? Mas tão simples. E não falando um discurso enorme, mas eu falo assim, olha, Deus pensa dessa forma assim, assim, assado. Sobre essa questão. Edu, às vezes eu sinto inveja, não sei o que tem, mas eu sei que não era para sentir isso, né? E aí você vai, né, desenrolando isso, né? E eu sou muito grato,
né? Por Deus me colocar nessa posição, Sim. né? Porque é especial. É verdade. Sabe? É muito especial. Legal, Edu. Assim, a gente tem que caminhar para um desfecho aqui nosso. Senão a gente ficaria tempão aqui batendo papo, né? Você, Edu, olhando assim com a sua atuação e essas demandas, né? Você tem trabalhado com a questão, especialmente o xadrez, né? Não é só, eu sei que não é só o xadrez, né? Você consegue auxiliar com outros exercícios também, né? Mas o que você recomenda para a pessoa comum, pra alguém que tem lidado com essa enfermidade da mente, né? O que você recomendaria assim, de uma forma palpável, praticável, né? Para alguém assim? Olha, a principal coisa, tá? A principal é se movimentar. A principal. Ficar parado não vai te ajudar. Mas o que fazer, então, se eu não tenho condições financeiras de uma academia, ou não tenho tempo, porque meus horários são difíceis para ter um personal, né? O lugar onde eu moro é um lugar difícil acesso para academia, às vezes não tem. Vou dar assim, uma dica, que se você fizer, já vai te ajudar a fazer uma coisa que às vezes é difícil, porque tem muita gente, Marcelo, por incrível que pareça, a gente vê aqui mesmo no bairro, a gente vê um monte de gente fazendo exercício. Parece que todo mundo está fazendo, não é? Pelo menos no meu entorno parece que todo mundo está fazendo, mas isso não é a realidade. A realidade é muita gente não está fazendo exercício. Tem mais gente não fazendo exercício do que fazendo. Então a minha dica é para essa pessoa, né? Que não faz. Que não faz. A minha dica é para startar. Movimentos. Vamos startar. Então, você só precisa fazer 4 vezes na semana caminhadas de 30 minutos. Não é muito. Caminhadas de 30 minutos. Pode andar no bairro, pega aqui, vai. Volta no quarteirão. Você vai dar uma volta no quarteirão em 5 minutos. São 6 voltas. Sim. Pode inverter o lado. E o quanto isso, o que isso gera e desperta? Nossa, só o quanto isso incentivá-los ajuda aqui, né? Eu quanto sei isso que ajuda, nossa. Eu sei que você, inclusive, naquela fala com o Encontro de Homens, você disse assim, a partir de 20 minutos... Esses 30 minutos, 4 vezes na semana, vai fazer com que, no mínimo, você já comece a aumentar microvasos sanguíneos. O que esses microvasos sanguíneos no cérebro, tá? Como no dedão do seu pé, o que ele vai fazer? Vai aumentar a irrigação de sangue, vai aumentar o aporte de sangue circulante no seu corpo como um todo. E isso vai fazer com que você tenha clareza mental. Às vezes você está dentro de casa num sofrimento absurdo que parece que não vai ter fim, sabe? Sai de casa, vai caminhar, aquela névoa que começa a dissipar um pouco. É por isso que a gente sai para correr, né? Lucas, nossa, aqui correu ontem meia maratona, mas você vai correr, vai caminhar, de repente sua mente começa a... Sabe o que eu uso para falar sobre isso com os pacientes? Eu falo assim, se quem estiver escutando aqui, por acaso achar que é parecido o que eu vou dizer, realmente faça o que eu estou dizendo aqui da caminhada. Pensa que a nossa mente, ela é um armário cheio de gavetinha. Essas gavetinhas tem umas que estão totalmente abertas, outras fechadas, outra meia aberta, outra com uma meia caída aqui, né? Então estão todas assim. Às vezes a nossa cabeça está como esse armário. O que a gente precisa fazer? Organizar. E se precisa ter uma organização do seu armário mental. O exercício ele faz o quê? Ele pega essas gavetas meia aberta, com coisas para fora. Primeiro ele fecha tudo. E aí você começa a fazer 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, 8 semanas. De 8 a 12 semanas, o que acontece no seu armário mental é simplesmente você estar catalogado com cada coisinha do seu cérebro. Então, quando você precisar, eu preciso fazer tal coisa, você sabe, tá ali, ó. Então, para de ter desespero, porque quando tá tudo assim, é um desespero mental. Você tá num problema, numa crise, né? Marcelo, é um desespero mental. E aí vem o quê? A ansiedade. E aí vem aquela coisa que não tem fim.
E aí você precisa do quê? Do medicamento também, que não é ruim, mas um medicamento para te colocar organização. Sim. Né? Mas é algo que você consegue fazer. Então, para essa pessoa que não começou a fazer, não consegue fazer, a gente vai startar. A gente vai startar, ela vai vir aqui nesse podcast que vai ficar guardado e vai colocar, olha, eu escutei, fiz as primeiras 4 semanas, aí cheguei até a 12ª semana. E aí comenta se essas gavetas se organizaram. Né? Isso é importantíssimo, porque é o mínimo do mínimo do mínimo, mas que tem um impacto profundo na saúde do cérebro, na saúde das emoções. E aí vai afetando todas as outras conexões suas de ser humano com que você interage, né? Com o trabalho, com a sua disposição nos relacionamentos, na sua dinâmica com Deus, na dinâmica de você exercitar, né? Essas coisas essenciais, né? Sonhar, ter esperança, né? Ter alegria de fazer as coisas, né? E assim, sofrer menos. menos. Seu humor, sofrer menos, diminuir dores, né? Sim. Olha, quantidade de remédio que talvez... Exato. Não, isso é para quem não começou. Tá. Né? Porque a gente tem pessoas que já estão fazendo. Sim. Né? Mas acho que essa questão de falar, olha, sai para caminhar 4 vezes na semana. É para aquela pessoa que não conseguiu ainda startar a vida dela com exercício. Sim. E isso não vai precisar de ninguém. Sim. Ela ouvir isso aqui e falar, eu consigo fazer meia hora. Muito bom. E a próxima? Depois que essa que já começou... Aí ela vai. Aí depois disso. Encorpar. Porque na verdade. Ou melhorar, né? O que vai acontecer nesse processo é que as primeiras 4 semanas ela vai fazer essa meia hora. Depois, intuitivamente, ela vai perceber que ela pode 35 minutos. Porque o corpo começa a pedir e ela tem energia para dar. Sim. Aqui no T0, ela não tem. Vai ser um esforço sobrenatural. Ela começar essas 4 semanas de meia hora. Mas ela passou essas 4 semanas. O corpo se adapta, o corpo pede e ela vai estar motivada a fazer isso. E aí o cérebro começa a falar assim, mas eu acho que eu consigo... vai procurar na internet mesmo, ela mesma vai se interessar. Mas eu acho que eu podia pegar alguma coisa que posso fazer em casa, sabe? E o lance principal dê a chance de começar essas 4 semanas. Porque depois tudo vai acontecendo. E assim, eu não consigo deixar de fazer a conexão com um Deus que nos criou. E quando ele nos criou, e ali no livro, no texto de Gênesis, que ele está falando da sua criação, ele dá, na teologia a gente chama isso do mandato cultural. Deus deu um mandato cultural para o ser humano. Assim como, por exemplo, o João de Barro recebeu um mandato cultural do João de Barro, vamos dizer, tem várias coisas, mas assim, ele construiu a sua casinha sempre do mesmo jeito, do mesmo ladinho, né? Aquela portinha, ele não inova na arquitetura, é a mesma arquitetura, mas ele tem um mandato cultural da parte de Deus para ele. E da mesma forma, Deus deu um mandato cultural para o ser humano. E assim, por mais que a gente é criativo, tal, existe um ímpeto e um instinto que foi definido por Deus para nós vivermos. E ali em Gênesis a gente percebe isso, o ser fértil, né? O multiplicar, o governar sobre os animais, né? Quando ele fala vai dar nome aos animais. Tem uma série de questões que nós chamamos do mandato cultural de Deus para o ser humano, né? E quando nós, seres humanos, deixamos de exercitar isso, de fazer isso, nós adoecemos, né? Nosso ímpeto é para isso. Quando a gente não faz, a gente adoece. E quando a gente é reativado, né, a gente vai ser de novo empurrado a fazer isso e empurrado para fazer a imagem e semelhança de Deus, que é como ele nos criou para ser seres humanos. O nosso mandato está em torno disso, né? E aí, eu, como pastor trazendo aqui, né, a redenção em Cristo Jesus, o ressuscitar de Cristo, o ressuscitar com ele, aqueles que creem nele, precisa ser entendido como aquilo que é um resgate da nossa verdadeira humanidade, que é caminhar para isso, né? Então, não fazer, não se movimentar, não se exercitar, não querer assumir essas coisas é diminuir aquilo que Deus nos criou para ser. E muitas vezes nós estamos fazendo isso por N questões, né? Da criação, traumas, enfim, tantas coisas, mas se conectar com Deus, submeter-se a Deus, reativar a vida, reativar o cérebro, a mente, tratar da enfermidade, não ficar condicionado a isso. Não é você isso. Deus não te fez para ser assim. Deus não te fez para viver dependente de droga.
Deus não te fez para viver dependente da frenese, né? Não te fez para viver dependente enfim, de um corpo adoecido, né? Até porque você tem responsabilidade, não tem? E nós somos chamados, Deus nos chama, em Cristo Jesus, Ele nos chama para a saúde. Ele nos chama para viver bem, em integralidade. Né? Se a gente não cuida da nossa mente, a gente não dá conta do trabalho, de tantas coisas que são responsáveis, da família, né? Do eu mesmo. Né? Então, a gente conquistando muita coisa e se matando. Sim. Né? Então, Sim. Você vê como tudo está conectado dentro do que Deus nos criou a ser. Né? Então, esse papo nosso aqui, nossa, é fantástico. Eu fico animadíssimo. Eu estou aqui ativo. Né? Mesmo porque no final vivo, do né? dia. É vivo. É vivo, é movimento. Né? Exato. Uma pessoa doente, ela não pode ajudar outra pessoa. Uhum. É verdade. Como que uma pessoa nem doente? assim mesmo, né? Nem os outros. Então, é necessário, porque você tem uma responsabilidade com Deus. Uhum. Né? Eu preciso estar bem. Porque exato. eu preciso ser uma pessoa que, se ele me chamar para ir para lá, eu tenho que estar Eu apto vou. para andar até lá. E resolver, Né? Não ser as demandas, os preguiçoso, problemas. não se render. E Né? com equilíbrio, que a sua palavra você repetiu várias vezes, e é isso mesmo. É o né? equilíbrio. Com esse equilíbrio, com aquilo que é essencial, né? E não supérfluo. Né? Pô, Edu, que bate-papo bom nosso, viu? Fiquei feliz demais por isso. Estou muito edificado aqui, viu? Pela sua contribuição. Que bom que Deus te levou a essa área, que você se apaixonou por essa área, né? Que bom que no fundo Deus me trouxe né? essa igreja, Marcelo. Sim. Sabe, que bom que Deus me trouxe essa igreja. Eu sou muito grato, porque Ele já tinha me trazido para Moema, né? Lá atrás. Lá atrás. Né? Nem estava no contexto da igreja. Não estava no contexto nenhum. Acho que nem tinha igreja aqui, pelo jeito. Ela tem 15 anos hoje de aniversário, né? Não estava aqui. Aleluia. Muito bom. Agora eu quero fazer uma pergunta, duas aqui para nós encerrarmos. Primeiro qual é o seu hobby? O que você gosta de fazer? O que te dá prazer, assim, hoje? Né? Eu sei algumas coisas aqui, mas é melhor deixar você falar. Algumas ou uma, né? O seu maior hobby. Bem, o que me dá prazer hoje, em termos de deixar a minha saúde mental bem, boa, né? É correr para a montanha. Correr para a montanha. Né? Estar na natureza. Tá. E dentro da natureza eu pratico esportes de natureza. Né? Mountain bike, caminhadas na montanha longas, né? Caminhadas longas na montanha em silêncio. Né? Então, é gostoso isso, né? É bom demais. Né? Então esse é um hobby que eu tenho. Cozinhar para os meus filhos. Que legal. Né? Eu gosto de cozinhar para os meus filhos. O que você faz? Né? Qual o prato que você... Fala, aqui eu mando bem, vai. Um só, vai. Um só, eu mando bem. Aqui eu mando bem. Um só e um clássico para criança, né? Um só e bem clássico, muito difícil de fazer, que é estrogonofe. Ah, que maravilha. Eu quase falei assim, um clássico é hambúrguer. Eles adoram, eles gostoso, amam, né? Ver o pai ali fazendo, né, uma coisa assim, diferente, que eles curtem demais. Exato. Que legal. Né? Então é isso, eu acho que é o esporte na montanha. Né? Porque eu vivo aqui em São Paulo, a gente vive aqui em São Paulo, né? E eu consigo a cada 15 dias me desconectar, ficar na montanha, mas ficar mesmo, de verdade. Sim. Sabe? Então, eu já fiz isso. Acho que isso me ajuda. A Raquel, minha esposa, ela é muito de montanha, né? E quando a gente se casou, fomos para o Lua de Mel, ficamos uma semana num hotel parado, né? Ela detestou, ela falou, voltando a gente vai para outro lugar que eu vou te levar. Aí levou para subir o pico do Baipi em Ilha Bela. Saímos 11 da hora da manhã, chegamos quase 5 da tarde lá embaixo, no meio lá em cima tinham pontos de bambu, passei tudo raspando, rasgando. Inesquecível. Inesquecível. Depois de um ano, nós fomos fazer a travessia Petrópolis-Teresópolis, a Serra dos Órgãos. Uau! Fizemos 4 dias de trilha, 3 de dormir lá em cima. Mas especial? Foi muito especial, apesar de, claro, eu não estava ali com o melhor preparo, né? Mas não desisti, não parei em nenhum momento. Eu queria desistir depois de 4 horas que a gente estava subindo, o primeiro dia, mas não tinha como. Você fala, é pior descer, melhor continuar. Então, mas depois você vai ressignificando, é muito bom, né? Muito bom. Que legal, viu? Uma recomendação, você tem um livro para indicar, alguma coisa que você fala assim, lê isso aqui, vale a pena, ou um filme, você acha que você teria? Eu tenho uma recomendação, não é um livro,
não é um filme, não é uma frase, tá? Eu acho que... E é muito fácil de acessar. Tá? Eu gostaria de recomendar para todas as pessoas que estão aqui, tá? Mas recomendar de verdade. Buscar entender como é jogar o xadrez. Não é difícil. Buscar... como é que começa? Começa entendendo o que cada peça faz. Né? Hoje em dia a gente tem muitos aplicativos que ajudam. Tá? É um jogo muito bom, porque ele te traz no presente. Você não joga xadrez pensando no futuro nem no passado. Você fica no presente. É um jogo, tá, que você não precisa ser um super enxadrista. O fato de você estar se ocupando em aprender o que cada peça faz, e depois disso, como que é a captura, os movimentos especiais. E xadrez não é coisa para nerd. Xadrez é para pessoas comuns. Né? Então, o fato de você fazer isso vai te ajudar a aprimorar o seu foco. Vai ajudar você a se planejar melhor. Consequentemente, quem planeja melhor, quem tem mais foco, toma melhores decisões. Então, não tem como eu vir aqui indicar tantos livros que eu gosto, né? Mas deixar passar essa oportunidade de falar, aprenda primeiro. É só, se você não sabe como fazer, é simples. Você vai colocar no ChatGPT ou no Google o que o cavalo faz no xadrez, o que o peão faz no xadrez. Né? E aí você começar a entender o jogo. Porque só o fato de você aprender algo novo já começa a ter modificações dentro do seu cérebro. Isso é muito importante. Que legal. Né? Porque a gente vive um mundo de distrações. E o xadrez te coloca no presente. Não tem como escapar disso, Marcelo. Muito bom. Claro, muito oportuno, inclusive. Que legal, Edu. Muito obrigado, viu, pelo seu tempo. Eu que agradeço. Sua contribuição. Que rica conversa que nós tivemos. Que bom, né? Que Deus possa usar desse papo nosso aqui para ajudar tantas pessoas que precisam, né? Sim. Dar algum direcionamento. Estamos aqui, né? Não sei se alguém está assistindo que não é da Igreja de Moema, mas venha conhecer. Venha interagir com a comunidade, né? Com o Edu, sabe? Cara, super acessível. E vamos nos ajudando. Que bênção. Deus te abençoe. Obrigado, viu, Marcelo? Em todas as coisas, cara. E quando precisar, eu venho falar mais, viu? Vamos marcar a próxima. Tem muito assunto ainda para trazer, né, cara? Sim. Que coisa boa. Você que chegou até aqui, acompanhou até o final, obrigado por isso, né, pelo seu tempo. Que Deus possa te abençoar. Que esse papo tenha sido para você bom, prazeroso. Se você acha que essa conversa vai ajudar alguém, encaminhe para alguém, sabe? Às vezes isso pode mudar a vida de alguém, né? Comente também aqui, o Edu deixou um desafio para quem não faz nada. Se você aceitar esse desafio de caminhar, poste aqui, ó, vou fazer esse desafio e traga aí nos outros, depois de um tempinho fazendo, resposta, como você está depois dessas coisas, tá bom? Nós agradecemos muito a colaboração de todos e, em especial, a gente quer agradecer mais uma vez os nossos patrocinadores, a Movi e a Lincor. Considere aí, tem aqui na tela o link para você acessar, se informar mais, mas porque eles estão nos ajudando, nós temos condições de desenvolver papos assim, assuntos importantes. Então, considere a Movi e a Lincor como empresas que podem te ajudar em áreas específicas aí importantes, tá bom? Um abraço para você, até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau.